no livro de 1 Pedro 4, versículo 15 ao 18. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 ao 18. Olha o que o Senhor vai dizer: que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padeça como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio ou o pecador? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, podemos ver que diante desta palavra, o apóstolo Pedro, ele nos traz dois contrastes. Um dos contrastes a qual o apóstolo Pedro ele vai especificar nesta palavra é o padecer, é o sofrer por consequências a qual você procurou, e vai ter o padecer a qual vai ser aquela a qual você sofre por Jesus, sofre por Cristo. Por isso que ele fala aqui, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. A Bíblia fala no livro de Tiago que Deus, ele não tenta e não pode ser tentado por ninguém, mas o próprio homem, ele abre o caminho a nascer o pecado. O próprio homem, ele abre a brecha para que o pecado ele venha causar morte espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro fala no 16: mas se padeça como cristão, não se envergonhe, antes e glorifique a Deus nesta parte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala aqui que veja em você padecer nas coisas a qual eu e você cometemos. Porque tem cristão, irmãos, que muitas das vezes ele comete atos da sua própria carne, da sua própria natureza pecaminosa, e muitas das vezes ele vai dizer ali que foi Deus que fez ele passar por aquilo. Mas não, irmãos, muitas das vezes somos nós que procuramos abrir a porta para o pecado, a brecha para o pecado. Por isso que Pedro ele exalta: olha, que nenhum de vós padeça ou sofra por conta dessas consequências, ao qual vocês ali ficam oprimidos a se julgarem, porque isso não vem de Deus, esses atos não vêm de Deus. Mas sofra, mas padeça como um cristão, que você não venha se envergonhar porque você é perseguido pelas coisas de Deus, pelas coisas de Cristo. Porque muitas das vezes, irmãos, nós somos perseguidos em todos os lugares. O cristão ele é perseguido no trabalho, o cristão ele é perseguido na escola, o cristão ele é perseguido na rua. Mas aqui Pedro ele diz: mas em vez de vocês se envergonharem, glorifique a Deus nessa parte. Aleluia! Porque, irmãos, você está vendo que está surtindo um efeito. Porque uma árvore que ela dá bons frutos, ela vai ser apedrejada. Do mesmo jeito é o cristão, irmãos, que está sujeito ali a ser apontado, a ser perseguido, a ser caluniado. Mas aqui, irmãos, é uma forma de eu e você se alegrar, é uma forma de eu e você glorificar, porque está surtindo efeito, porque Cristo ele está com a igreja. Se aquela igreja, irmãos, ela é uma igreja que, mesmo ela sendo humilde, mesmo ela sendo simples, se aquele povo ali é um povo que adora verdadeiramente a Deus em espírito e em verdade, faz a obra de Deus verdadeiramente, aquela igreja
vão ter muitas das vezes a apontá-la, vão ter muitas das vezes a tirar pedra naquela igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma forma de eu e você glorificar a Deus, porque nós estamos vendo que Deus está conosco, que Deus ainda está no recinto, que Deus ainda está no meio do seu povo na igreja. E nos recebe, ele vai dizer: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós será fim daqueles que são. Qual é o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que todos os dias o cristão, aquele que serve ao Senhor, ele tem que se autoexaminar todos os dias e se perguntar a Deus: Deus, será se eu estou te servindo verdadeiramente? Deus, será se os meus atos estão de acordo com os do Senhor? Será, Senhor, que a obra que eu estou fazendo, a qual o Senhor me escolheu para uma grande obra, será se está de acordo com o que o Senhor nos chamou? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui: se o julgamento, irmãos, ele vai ser severo e vai começar pela casa de Deus, ou seja, daqueles que têm o entendimento da palavra, daqueles que conhecem o Evangelho, daqueles que noutra hora também ouviram o Evangelho, que são conhecedores da palavra e se afastaram da presença de Deus. Esses vão ser cobrados, irmãos, com mais vigor. Esses vão ser cobrados, irmãos, com mais responsabilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles foram conhecedores da palavra do Senhor. Aleluia. E ele diz: e primeiro começa por nós, ou seja, por nós que conhecemos a palavra. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se por nós a cobrança vai ser severa, e aqueles que rejeitaram o Evangelho, e aqueles que rejeitaram a graça de Deus, e aqueles que rejeitaram as coisas santas do Senhor. Aleluia! E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio ou o pecador? Em outras palavras, se o justo, irmãos, ele se esforçando, ele negando o mundo, ele negando os desejos da carne, para viver uma vida reta, para viver uma vida íntegra com Cristo, onde padecerá o ímpio, aquele que rejeitou a palavra, aquele que rejeitou o Evangelho, aquele que rejeitou a graça de Deus, irmãos? É por isso que todos os dias, irmãos, eu e você, nós temos que se autoexaminar, para ver se os nossos atos, para ver se as nossas atitudes estão sendo verdadeiramente atos e atitudes de um verdadeiro cristão diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Eu e você não venha padecer por coisas que eu e você procuramos, por coisas que eu e você abrimos brecha para que o inimigo pudesse entrar, mas que eu e você venha padecer e se alegrar nas coisas de Cristo, nas coisas espirituais, nas coisas do Evangelho, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para render graças e glórias em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra que eu trouxe, irmão. Você possa ficar com ela, amém? Agradeço por continuar.